os amigos da Web TV Maceió. Nós conversamos com a Enciclopédia do Futebol Alagoano, Lautenei Perdigão, que fala da sua expectativa para mais um clássico das multidões. Proprietário do Museu dos Esportes, Enciclopédia do Futebol Alagoano, um dos maiores conhecedores e arquivistas do nosso futebol. Sábado, mais um clássico, mais um CSA e CRB, CRB e o CSA. O que dizer desse clássico em toda a época, desde 1970 no estádio Rei Pelé? Vai ser, como você disse, mais um clássico. E mais um clássico nunca a CSA e CRB tem um vencedor antecipado. Isso depende muito do desenrolar da partida. Nesse jogo, a torcida brigando pune o clube. Eu não concordo muito com isso. Mas jogos de CSA e CRB já houve muitos aqui no Trapichão. Alguns muito bons, outros nem tanto, mas de qualquer maneira é uma rivalidade muito grande, que já dura mais de 100 anos, e isso deve trazer, espero que sim, logo mais tenha um estádio cheio. Lautenei, qual foi o maior clássico da sua vida, tanto que você acompanhou como cronista ou como torcedor? E eu queria aproveitar que você citasse quais os maiores jogadores que você já viu atuar desses confrontos, dos dois times. Bem, com relação ao jogo, eu me lembro do segundo turno de 1965, quando o CSA foi campeão, né? Nesse segundo turno, o jogo foi no campo da Pajuçara, e o CSA o CRB fez 1-0, e para o CSA só interessava mesmo a vitória. O primeiro tempo terminou 1-1, quando o Arcanjo empatou a partida. No segundo tempo, que o CSA fez os dois gols, um do Eric e um do Canhoteiro, e que terminou 3-1. Foi uma vitória muito importante, porque foi daí que partiu a caminhada para o campeonato, para a conquista do campeonato de 65. Com relação a jogadores, depende muito de época, depende muito de cada um, porque eu posso dizer que um jogador é bom e você achar que não. Então depende muito. Mas como você pede uma opinião minha, eu poderia citar nessa história toda, por exemplo, Miguel Rosas, dos anos 40 e até 50, um jogador, um zagueiro maravilhoso, tipo do zagueiro clássico, espetacular. Tonho Lima, não sei se você chegou a ver Tonho Lima dos anos 60, Roberto Menezes, pela capacidade assim de capitão do time, de líder dentro da equipe, Roberto Menezes, outro grande jogador dos anos 70, o Zé Preta, que era um zagueiro muito seguro. Enfim, são tantos os jogadores que a gente passava o dia todo aqui conversando, só citando o nome desses jogadores. Lautenei, a gente vem para um clássico hoje que não tem tantos jogadores, infelizmente, como na sua época. Temos jogadores diferenciados. Do lado do CSA tem o Daniel Costa, do lado do CRB a gente pode citar o artilheiro, o Neto Baiano. O que falar para essas gerações de hoje, principalmente que estão vendo esses jogadores, uns despontando, outros jogadores que já têm sua marca registrada nesse clássico? Eu diria que as pessoas podem até me chamar de saudosista, mas eu acompanhei o futebol, acompanhei o clássico a partir dos anos 60, que era uma época em que os jogadores eram praticamente todos de Alagoas. Então havia aquela rivalidade do clássico dentro do gramado, e à noite normalmente esses jogadores estavam na Fênix, do CRB, no Iate, enfim, fazendo participação de algumas festas, algumas coisas. Portanto, você vê que existe essa diferença, porque hoje os jogadores jogam, passam 1 ano, no máximo 2 anos, depois vão embora. E a gente não tem mais, aqui no futebol de Alagoas, um jogador que a gente possa chamar assim de clássico, enfim, esse tipo de jogador que tinha antigamente, porque eles chegam, demoram um pouco e vão embora. E isso não é bom para a torcida, porque nenhum jogador, vamos dizer assim, cria raízes aqui entre nós. Antigamente, jogadores como Deda, Tadeu da Costa Lima, Ciro, Barbosa e tantos outros chegaram aqui de Recife e do Rio de Janeiro, como foi o caso do Ciro, e ficaram aqui e morreram aqui. Eles aqui constituíram família e tudo.
A gente chega num clássico, né, mais um, como nós dizemos, a maior goleada entre os dois é a da Sofia, o CRB 6-0 no CSA. O CRB tem muito mais vitórias do que o CSA em confronto e também em decisões de título. Mas o grande papão de títulos do estado é o CSA. Tudo isso, incrementando com o clássico de hoje, dá mais um grande clássico. O que você tem a falar da Sofia, do número de vitórias do CRB e das maiores conquistas no estado que pertencem ao CSA? Esse problema de estatística, vamos dizer assim, eu não gosto muito porque os tempos mudam, os jogadores mudam, a torcida se renova. Então, é muito o treinador conhece, trabalhou no CSA e conhece o trabalho do CSA, hoje está no CRB. Eu acho que muito isso, não gosto muito disso. Mas acho que os grandes jogos que se decidem com os jogadores, isso é bom. Eu tenho lembranças de grande clássico, como eu já disse a você, de muitos jogadores, a torcida de antigamente, que era uma torcida que não digo quieta, mas era uma torcida que não brigava como a torcida de hoje, era uma torcida que respeitava os próprios jogadores, que hoje, graças a Deus, estão se respeitando dentro do campo. Após o jogo, muitas deles, um fica cumprimentando o outro, e isso me deixa satisfeito, mas infelizmente, pelo outro lado, eu fico triste com o problema da torcida fora do estádio. Valtinei, para a gente terminar, eu gostaria que você mandasse 4 recados. O primeiro recado para as torcidas de CRB e CSA, o segundo para o César Pita, o amigão da galera, que vai estar aqui no museu com a gente, no memorial e aqui com a gente, para o Jacozinho e também para o Joãozinho Paulista. Ou seja, além de você, só fera nesse programa. Essa turma eu admiro muito, sou colega, sou amigos de longas datas e só tenho, sempre que ouço falar ele, o César, eu estou sempre ouvindo ele nas suas transmissões, que atualmente é realmente o melhor narrador esportivo. Só os gritos de gol dele realmente são muito bons. O Joãozinho foi aquele artilheiro, e ele, desde quando ele chegou aqui, que eu conheci. E a mesma coisa com o Jacó, né? Que o Jacó sempre foi aquele cara humilde, mais alegre, brincalhão, e que sempre que esteve comigo, naquela época para fazer as entrevistas com ele, sempre era umas entrevistas mais na base da brincadeira. E era realmente foi um período muito bom. Quanto às torcidas, eu espero que elas, aqui dentro do estádio, elas se comportem. Tem que sair um vencedor, um jogo de empate. Que o vencedor aproveite as melhores oportunidades, porque às vezes um clássico, um time joga melhor, mas uma falha, um descuido faz com que o outro adversário ganhe a partida. Mas eu espero que seja uma partida muito boa. Tem o grande artilheiro do CRB, que é o Baiano, que realmente tem se destacado principalmente contra o CRB, sempre tem feito os gols contra o CRB. Enfim, eu espero que hoje a torcida fique satisfeita com tudo aquilo que eles vão observar dentro do campo, dentro do gramado. Conosco também na transmissão da Web TV, o ex-árbitro de futebol e hoje secretário, né? Um dos responsáveis pela administração do Estádio Rei Pelé. Vamos agora conversar com Charles Ebert, ex-árbitro e hoje administrador do Trapichão. Hoje secretário, responsável pela gestão atual também da administração do Estádio Rei Pelé. Mas nesse palco, Charles Ebert também já apitou diversos clássicos. E o que foi mais marcante na sua vida e como é para um ser humano, primeiro ser árbitro e apitar o maior clássico do futebol do estado de Alagoas? Um abraço, Rodrigo, um abraço a todos os telespectadores. Olha, uma emoção muito grande, né? O clássico CSA e CRB é a maior festa do futebol alagoano. Para mim, o que ficou marcado foi o de 2006, né? Na oportunidade tinha 26 anos de idade, é um clássico decisivo, onde uma das equipes que se sagrasse vencedora eliminaria a outra, e foi o que aconteceu, e ficou marcado na minha carreira o primeiro clássico, o Rei Pelé lotado com mais de 20 mil pessoas, e é uma vitória, uma consagração, não somente para os jogadores, técnicos, mas para os árbitros de futebol, chegar no maior palco e apitar o maior clássico do nosso estado.
Qual é o ritual? O que é que um árbitro tem que fazer antes de um clássico até o momento do apito inicial? Olha, muita preparação, né? Nesse clássico, principalmente, nós nos concentramos. Naquela época tinha concentração de árbitros, né? Ficamos no hotel um dia antes, ali, juntamente com os assistentes, com o quarto árbitro, né? Uma boa alimentação, relaxando principalmente a parte psicológica, para que nós pudéssemos entrar no clássico, né? E trabalharmos da melhor forma possível, com equilíbrio emocional, para que a gente pudesse efetivar apenas a legitimação do resultado. Você, inclusive, tem experiência também em outros jogos, já apitou também a nível nacional. Nesse caso, num clássico entre CRB e CSA, na hora que apita, na hora que sempre tem um jogador polêmico, quais são as orientações? Olha, a gente faz um planejamento tático, né, antes das partidas, um planejamento tático, técnico, né, que aí a gente consegue estudar, ver a performance de cada jogador durante a competição, ver aqueles jogadores que são mais indisciplinados no que tange ao respeito à arbitragem, e aí a gente entra totalmente preparado para que a gente não possa ter surpresas, né, durante a partida e a gente possa assim conduzir a partida da melhor forma possível, saindo o vencedor quem jogar melhor. Rodolfo Toschi é o árbitro de CRB e CSA deste sábado. O que é que você tem a dizer desse profissional? É um grande árbitro, né, do Paraná, jovem, né, recente entrado na FIFA, né, já fez jogos aqui no campeonato alagoano, vem evoluindo na carreira, vem crescendo muito, principalmente nesse campeonato brasileiro, tem feito boas partidas e a gente entende que o jogo está em boas mãos e com certeza será uma grande arbitragem aí do trio paranaense que vai estar aqui no estádio de Alagoas. O que é que terá de especial nesse sábado aqui na administração do estádio Rei Pelé para a festa, o último clássico do ano, na minha opinião, um dos mais importantes, já que o clássico deste sábado, além de ser o último, pode definir uma Série A para o CSA ou, quem sabe, infelizmente, um rebaixamento para o CRB. Olha, o Rei Pelé ele tem conseguido fazer algumas reformas pontuais em alguns lugares estratégicos, né? Se vocês puderem olhar, os bares agora já estão todos com azulejo, com cerâmica. O gramado nós passamos por um período difícil, mas ele se recuperou completamente, já está ao nível que sempre foi. Conseguimos fazer algumas pinturas em algumas localidades do estádio, as grandes arquibancadas. O placar eletrônico, já estamos no processo final de licitação para ser adquirido, mas conseguimos colocar placares móveis no estádio para que o torcedor não fique sem os placares. E aí a gente está aqui aptos, né, a receber todo o público, o estádio limpinho, dentro dos seus 48 anos de idade aí, na medida do possível, conservado, para que propicie o conforto a todos os torcedores, que venham em paz e o nosso maior espetáculo de futebol do nosso estádio possa ser uma grande festa como sempre foi. Conosco também, para acompanharmos essa matéria, dois craques do passado. Um meio-campista, o outro um pouco mais à frente, meio-atacante. Vamos conversar agora com dois ex-ídolos do CSA, Lino e o Otávio Quadros. Otávio, que trabalha hoje aqui no estádio Rei Pelé, e o Lino, que tem uma escolinha de futebol. Acompanhe. E nós estamos aqui no estádio Rei Pelé. E esses dois que estão ao meu lado viveram uma época de ouro, praticamente o auge, desde o início até o final da década de 1990. O Lino à minha esquerda e o Otávio à minha direita. Otávio, como era jogar um clássico naquela época? Como era a preparação? O que tem de diferente de hoje? Para nós, atletas, é apenas um jogo a mais. Mas a gente sabe quando se trata de classe SA e CRB, a cidade muda, a torcida muda, a diretoria. Então, acho que é uma que eu vivi aqui em Alagoas, foi o que eu tive de melhora. E na época, um pouco diferente, que não tinha violência, né? O pessoal assistia as duas torcidas juntas e vinha para assistir o jogo. Hoje, infelizmente, a torcida, com essas brigas, está prejudicando um pouco. E para você, Lino? Era o jogo da vida da gente, né? Porque a gente era prata da casa e tinha que fazer sempre o melhor para manter um alto nível e sabia que a gente tinha que vencer, né? O clássico não se joga, se vence, para ter a tranquilidade durante o campeonato. Você jogou nos dois, você jogou no CRB e jogou no CSA. Qual foi mais difícil de encarar? Qual a torcida, na tua opinião, mais fanática, que não pode ficar em cima do muro, não? Não, eu acho que nasci e me criei no CSA e tive pouco tempo na equipe do CRB. Então, o que me marcou mais foi a torcida do CSA. Mas a torcida do CRB eu tenho o máximo de respeito e tudo. Mas no CSA eu me criei, joguei infantil, joguei todas as categorias. E no CRB eu passei só 4 meses lá, então não deu para sentir muita emoção como eu senti no CSA. Otávio, hoje está muito diferente. Eu costumo brincar com você, dizer que você está em forma, colocar 8 você ainda jogaria. E que se isso acontecesse hoje, você teria
teria feito o teu futebol, o teu pé de meia, porque hoje, na minha opinião, qualquer um, passa o pé em cima da bola, é craque. Na tua época era muito mais difícil. É bem diferente, né, as gerações, né? Nessa época era mais, acho que a técnica, hoje em dia é muita força e velocidade. Mas a gente jogava agora e esse pessoal de agora jogava antigamente também. E a gente espera, né? Eu, principalmente, deixo pro Daniel Costa fazer isso amanhã, que é a qualidade que ele tem, é um jogador diferenciado, né? E que o CSA possa sair daqui vencedor. Qual é o recado que você tem para as duas torcidas? Você jogou, atuou no Centro Esportivo Alagoano, mas amanhã é o clássico e você hoje está na administração do Estádio Rei Pelé. Qual o recado que você deixa para os torcedores? Tem essa questão aí da torcida única, mas a torcida do CSA vai estar ligada também. E como tu perguntou por Lino, né, a melhor torcida, a do CRB é muito boa, mas a do CSA é excelente. Então o que a gente pede para as duas torcidas é que venham para cá para ver o espetáculo e não brigar. Deixa a briga para outro canto, aqui é futebol. E qual é o seu recado, Lino? Trazer, né, o pensamento positivo para torcer, independente do resultado, e que o comportamento humano e social seja melhor do que o próprio resultado, né? Então, acabou o jogo, continua a vida e a paz que reina no coração de todos. E você, viu o Otávio? Viu o Lino jogar? Imagens daqui a pouco na sua Web TV Maceió. Hoje estão separados por funções diferentes. Um administrador e o outro continua como técnico no futebol. Mas são dois craques do passado que deixam um recado para você. Mais uma matéria para você se ligar. Sempre que o clássico envolve muitas pessoas, emoções, sentimentos, mas também os bastidores. Gabriel Weigel veio direto do Rio Grande do Sul como técnico da CBF, né? Engenheiro técnico da CBF, ele que é engenheiro agrônomo e vai falar da nota e da expectativa para esse grande clássico. E o que viu aqui no estádio, desde as arquibancadas e o estado do gramado. Ele, inclusive, forneceu até uma nota para o gramado do Estádio Rei Pelé. Que nota você, telespectador, acha que ele deu? Vamos acompanhar na nossa matéria. Gabriel Weigel, que é engenheiro agrônomo, responsável por uma empresa que cuida da área técnica também da CBF. Estádio Rei Pelé, na tua opinião, está pronto para o clássico de amanhã, Série B, mais um clássico último do ano? Após o corte da grama, que vai deixar o gramado uniforme, a grama é boa, o gramado está bom, com certeza vai estar uma boa cancha para o clássico de amanhã. Assim que você chega no estádio, o que é que você procura primeiro? Qual é a tua principal função? Existem vários aspectos que a gente analisa, geralmente no campo. Questão de compactação do gramado, se o solo tem uma característica boa para não causar lesão em jogador e coisas desse tipo. E também a qualidade do gramado, se não tem buraco, se não vai atrapalhar a rolagem da bola principalmente. A gente costuma dizer que até o ano passado o Rei Pelé não é mais aquele tapete, né? Hoje, apesar de ter chovido, né, em Maceió, mas o gramado do Rei Pelé nunca foi o mesmo. Que nota você daria hoje, sinceramente, para esse gramado do Rei Pelé, para a disputa de um clássico tão grande quanto CRB e CSA? De 0 a 10, uma nota 8 cabe bem aqui para o Rei Pelé. Tá bom o campo. Mesmo assim, de 0 a 8, seria a nota 8? Sim, a nota 8. Para essas qualificações, além de tudo, o que é que você fecha, o que é que você emite para a CBF, do teu laudo, da tua perícia final, além do que tem que ter, do gramado, como é que você faz para estar apto? A gente faz uma série de considerações técnicas do gramado, a gente faz testes nele e o número desses testes depois ele vai ser levado lá para a empresa e a Maristela, que é a agrônoma-chefe da empresa, vai emitir um laudo para a CBF juntando todos esses dados do gramado e daí ele vai ser enviado para que a confederação faça o que tem que ser feito. E mesmo na brincadeira, né, mesmo da descontração, se precisasse testar com bola também, você testaria? Testaria sim, tranquilo. Mas qual a função? Zagueiro, centroavante, goleiro? A gente faz a volância aí, né, meio campo. Todo gaúcho é bom de bola, né? Todo gaúcho, geralmente sim, né? Tem muita... Gabriel, muito obrigado, seja bem-vindo a Maceió. A gente espera, a gente fica até feliz com essa nota 8, né? Que você, mesmo com tantos problemas, né, que a gente passou por esse ano, a questão do placar, a questão de infiltrações, mas a administração do Rei Pelé está trabalhando para deixar. E o gramado, que é o principal, uma nota 8, está de bom tamanho. O gramado está muito bom, não vai atrapalhar nada, o gramado não vai ser o problema no clássico, tá legal. Mas nós também fomos às ruas da cidade, especificamente em uma escola, no Colégio Intensivo. Lá nós perguntamos a uma aluna, a um professor e a um coordenador: o que tem a ver o Enem com o clássico das multidões?
um jogo decisivo. Vamos ver o que o Stefano, coordenador, a aluna Giovana e o professor Fernando de literatura responderam. Acompanhe. Neste sábado no estádio Rei Pelé, mais um dia de decisão. Será o último clássico desse ano entre CRB e CSA. O último clássico do ano. No último clássico, 3 cores, 2 paixões, 2 times. Mas o que tem a ver as cores vermelha e branca e azul e branca com a sala de aula e com a prova do Enem? Giovana, o que tem a ver o Enem com uma partida decisiva de um jogo de futebol clássico, na sua opinião? Da mesma maneira que a gente passa o ano inteiro se preparando para o Enem, se esforçando com toda essa pressão, o jogo a gente também está esperando a mesma coisa, essa ansiedade da torcida, e a gente espera também um bom resultado ter no final. É isso aí. A questão do condicionamento, a questão da decisão, a questão da concentração, isso também faz parte não só no Enem, mas também numa partida de futebol? Sim, tudo isso está incluso. E você torce para que time? CSA, claro. Qual vai ser o placar do jogo de sábado? Rapaz, eu aposto no 3-1. Você gosta de futebol? Gosto. Você acompanha jogos? Aham. Rei Pelé, estarei lá. Fernando, você também é cronista, é companheiro de profissão e é professor e também da área de humanas. Tem algo a ver uma sala, uma turma, uma classe, uma escola, o Enem, com uma partida decisiva de futebol? Sim, sim, tudo existe uma preparação. As questões que são resolvidas em sala de aula, semelhante ao que os jogadores fazem, se preparando nessa semana de preparação para o clássico, onde vem treinamentos, onde vem estratégias ministradas pelos coaches, no caso pelos treinadores. Assim os professores fazem com os alunos. Lembrando que é uma semana, é um mês interessante, porque é o mês de 30 anos da Constituição. E o futebol, como inclusão social, ele também funciona dessa forma. É você mostrar o seu amor pela pátria, com o hino nacional, com respeito, com dignidade, para que o esporte seja uma ferramenta decisiva para tirar o jovem da ociosidade, trazendo para as vitórias que a educação pode proporcionar. Como professor de literatura, que autor você indicaria, que livro para eles e para uma decisão como essa? Lima Barreto, Triste Fim de Policarpo Quaresma, onde a gente percebe que o mais patriota dos patriotas, ele com honra defendeu até o último dia de sua vida o amor pelo aspecto patriótico. Nada melhor do que Triste Fim de Policarpo Quaresma para os 30 anos da Constituição do Brasil. Tá aí, neste sábado, Web TV e você, ao lado de Fernando, no 2º ano do Colégio Intensivo. Stefano, você como coordenador numa sala de aula nessa matéria, na tua opinião, você já não é de humanas, o que é que tem a ver o Enem com uma partida decisiva de futebol, na sua opinião, já que você também trabalha com números? A gente precisa perceber que toda a preparação, foco, elas determinam o resultado. A gente só pensa no jogo, mas a gente tem que lembrar que a história é maior. A gente tem desde o início da preparação, condicionamento físico, foco, controle de ansiedade, para que possa enfrentar esse desafio e enfrentá-lo com qualidade. Dessa maneira fica muito mais fácil. Da mesma maneira no Enem. A nossa preparação tem que ser intensa, tem que ser contínua, tem que ser tanto pedagógica quanto emocional. E quando a gente consegue atrelar os dois, a gente obtém um sucesso muito mais rápido, né? Uma coisa é certa, quem se prepara sai na frente. Verdade, a preparação ela é fundamental. As coisas não acontecem por acaso, a gente planta e a gente colhe a partir dessa preparação. Durante toda a semana, vários torcedores nos enviaram mensagens, tanto regatianos quanto azulinos. Acompanhem os torcedores na nossa Web TV. O que é que eles acham, a expectativa e do clássico CRB e CSA, o clássico das multidões. O que falaram os torcedores de CRB e CSA agora na nossa transmissão na sua Web TV Maceió. Fala galera da Web TV, quem está falando aqui é Neto Cruz. Venho aqui desejar a todos vocês um bom clássico, esse clássico que representa um grande jogo de futebol para o nosso estado, né, a nossa cidade, e que vença o melhor, e com certeza quem vai sair com a vitória é o grande azulão, nosso CSA querido. Um bom jogo a todos, tamo junto. Olá, nação azulina, e a importância do clássico é o seguinte: se ficar puto é pior, então vamos vencer 2-1, azulão do Mutange. Fala rapaziada, aqui é do Santos, bairro de Bom Parto, azulino. O clássico é aquele campeonato à parte onde ninguém quer perder. E nós não vamos perder não, nós vamos ganhar. Vai ser goleado 1-0 pro azulão. Rumo ao acesso, valeu. Sou de Bebedouro, meu nome é Ítalo Márcio.
Eu sou apaixonado pelo CSA desde quando o meu avô levava para os jogos quando eu era criança. Eu tenho um amor muito grande pelo CSA. Vai dar 2-1 para o CSA, pra cima dele, Azulão. Meu querido Rafael, Tenório, Raimundo, eu quero aqui agradecer pelo presente. Já está aqui, ó. Amanhã no jogo já vou estar com ela e convocar a nossa torcida a comparecer e curtir o espetáculo com muita paz e, lógico, torcendo pro nosso Azulão. Valeu? Obrigada aí. Quero agradecer também pela camisa da minha mãe, ela vai ficar muito feliz. Um beijão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Você já pensou no CSA sem o CRB? Como iria ser? Não haveria competição, não haveria batidas em coração, não haveria músicas legais, nem bandeiras, nem uniformes, nem fumaça, nem mascote. Desapareceria essa alegria que as Alagoas contagia. Então por que brigar? Para que tanta raiva CRB e CSA? Vamos mostrar que o nosso estado é diferente de fato, onde há respeito e amor ao próximo, começando por quem está do nosso lado. Saibamos ganhar e perder. Bom, é levar os filhos para torcer. Que graça teria se um time ganhasse todo dia? Então viemos as torcidas pedir paz, amor e